Pintou informação. E aí, time, começando aí mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Dá pena, né? Dá pena aí de ver um jogador, né? Como o Verratti, não teve ninguém neste elenco do Vasco que sentiu tanto essa derrota de ontem quanto ele. E dá pena aí de ver um cara desse nível e um cara que se compromete demais, se compromete muito com o clube, com o Vasco da Gama, jogar com jogadores ali, né, que não tem comprometimento, não tem ímpeto, não tem garra, não tem vontade, né? E dá pena. Eu já vi esse filme aí anteriormente, e aí a gente perdeu o atacante, foi para o rival lá para o Fluminense, e mais cedo ou mais tarde, né, se o Vasco continuar essa pindaíba que está aí, e não estou falando especificamente do Verratti neste jogo, já vem de outros, né, que ele vem se comprometendo, botando garra, se ele não tem uma técnica apurada para poder desenvolver a jogada, ele tem um faro de gol absurdo, mas tecnicamente para, né, criar uma jogada, entre outras coisas, não é a função dele, ele não tem, ele demonstra ali muita vontade, muita garra. Isso daí o torcedor do Vasco tem ciência e gosta muito, né? Mas falando um pouquinho aqui do jogo no geral de ontem, né? Não tem outra palavra que se reflete melhor no jogo de ontem do que vexame, né, cara? Nem mesmo o time que teve Ribamar, nem mesmo quando teve lá aquela Eraso e Paulão, né? Nem mesmo aqueles fatídicos times em que manchou a história do clube com a queda para a Série B, passou tanta vergonha e tanta falta de ímpeto, igual esse time de hoje, né? Tirando ali uma ou duas pessoas, os jogadores que demonstram vontade e comprometimento com o clube, né? Você vê, a gente está falando aqui de Ribamar, que o torcedor odiava, estamos falando aqui do Eraso, que o torcedor tem pavor só de ouvir no nome dele, assim como no Paulão, né? E quem manchou a história do clube aí, com as quedas, com aqueles jogadores bem fracos, né? É tenso, foi pesado. Agora o Vasco vai ter uma semana aí, né, de treino, né? Vai ter aí mais de uma semana até enfrentar o Palmeiras. Lembrando, hoje vai ter treino sim. A princípio não teria, mas aí eu busquei informação direto lá com a assessoria de imprensa e vai ter. Hoje não terá folga, vai ter treino aí. E o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, próximo adversário, o Palmeiras, outro time que briga, né, por títulos, um time superior ao nosso. E eu espero, né, que o Vasco possa demonstrar um pouco mais, esses jogadores demonstram um pouco mais de vontade de poder vencer. Esse time possa realmente entender de uma vez por todas a ideia do treinador, né, a ideia, a filosofia do treinador, e que possa aí demonstrar um futebol ali. Eu, particularmente, contra o Palmeiras, eu vou estar muito, mas muito satisfeito se a gente conseguir um empate, né? É complicado. Esse vídeo aqui, por exemplo, está sendo gravado ontem, ainda naquele calor, né, do jogo. É tenso, vocês sabem. A gente tem que se controlar aqui para não falar algumas asneiras, algumas besteiras que depois a gente possa se arrepender e acarretar até em processo, né? Enfim. Mas aí a gente pode estar aqui repercutindo, claro, algumas falas. Eu vou trazer duas falas aqui para você. Claro, tivemos ontem na coletiva de imprensa, a gente vai estar debatendo melhor sobre a coletiva de imprensa, vamos estar debatendo mais a fundo alguns pontos do jogo, né, óbvio, e vamos trazer informações para vocês. Tudo isso no Almoça Vasco às 12 horas. Fica o convite para vocês aí desde já, né? Programação nossa, vídeo pela manhã, Almoça Vasco às 12 horas e 18 horas, a live raiz. Mas como eu estava falando com vocês, eu vou trazer aqui dois pontos, duas falas de duas pessoas bem conhecidas. Uma, o Rico Perrone, né, que tem seus comentários ali bem bacana, e ele vai falar sobre o jogo de ontem no lado do Vasco, e também vamos trazer aí o Zinho, que já foi auxiliar técnico no Vasco da Gama, o Zinho lá na ESPN, comentou também sobre o Vasco. Então quero que vocês escutem aí, primeiramente,
o que o Rica Perrone trouxe aí que pôde falar pra gente. Será que é possível você tomar de 6 do seu maior rival em casa? Em nenhum momento do jogo você vai se destemperar. Será que em nenhum momento você vai perder a cabeça? Você vai fazer uma jogada, você vai ter um empurra-empurra, você vai fazer... E não é um empurra-empurra intimidador, é um empurra-empurra porque você realmente perdeu a cabeça, você realmente está fora de si. Aí o Payet tá andando no jogo. Payet. Tudo bem que você veio da França, mas ninguém te explicou o que é um Flamengo e Vasco? Porque se ninguém te explicou, é foda, irmão. Aí é foda. Andando no segundo tempo, voltando andando, o time do Vasco correndo pra trás e ele andando. Porra, Payet. E não é só o Payet, mas o Payet foi o mais emblemático. Qualquer vascaíno viu no segundo tempo que era constrangedor. O comprometimento do Payet hoje foi constrangedor. Ele é um dos melhores jogadores do Vasco, sem dúvida nenhuma, tecnicamente é muito bom jogador e tal, veio num momento legal e tal, mas hoje, cara, foi muito feio o que o Payet fez no segundo tempo. Foi feio de ele abandonou o jogo. Ele largou a mão do jogo. Então, assim, uma coisa tem que ser feita. Sabe, o Pedrinho tem que chegar no vestiário chutando porta, falando, porra, que é isso? Então, eu não vi um jogador puto, eu não vi um jogador desequilibrado, eu não vi um jogador gritando com o outro. Nós tomamos 6, um olhando pra baixo, todo mundo olhando pra baixo. Porra, vocês estão de sacanagem. Só que aí vem aquela sequência, né? Desde o Sampaio Correia. É porrada atrás de porrada. E as classificações heróicas do Vasco são Fortaleza, Água Santa. Caralho, mano. Vasco. Se classificando heroicamente com Água Santa. E tomando porrada do Flamengo uma atrás da outra nos últimos 20 jogos, parece que ganhou 2, o resto apanhou 14. Isso não é normal, cara. E a porrada de hoje é o 7-1 do Vasco. É aquele dia que você fala, ó, alguma coisa tem que mudar. Porque muito pior do que o 7-1 da seleção brasileira, que foi uma pane mental de 5 minutos onde nós tomamos 4 gols, o Vasco tomou os 6 gols durante o jogo inteiro. O Vasco tomou recorrentes. O jogo inteiro foi dominado pelo Flamengo. Não foi um momento que o Vasco parou de jogar. O Vasco parou de jogar quando o Cebolinha acertou o chute. Na hora que o Cebolinha faz o gol de empate, o Vasco entra em pânico em campo e não sabe mais o que fazer. Como é que você mantém um time de 150 milhões de investimento, que é difícil acreditar quando você olha pro time, que não sabe lidar com o Sampaio Correia, que não sabe lidar com a Água Santa, que não sabe... Como é que se explica isso? Você vai ter alguma atitude drástica, o Pedrinho, a 777, quem for estar no poder nos próximos dias, tudo depende de liminares, vai ter que tomar uma atitude. Tem que chegar lá e fazer alguma coisa drástica. Não dá pra chegar lá e falar assim, vamos conversar, continuar trabalhando é o caralho. Alguma coisa tem que acontecer. Porque é o mínimo que o torcedor do Vasco tá em casa esperando, é assim, tá, beleza, tomei, fudeu, tô puto. Já vi que os caras no campo não reagiram como eu reagiria. Elas passaram muito longe disso. E o clube? Vai reagir de que maneira? O que vai acontecer? Se amanhã de manhã o Vasco se representa e treina tudo normal, irmão, aí é pro vascaíno ficar puto mesmo. Então, alguma atitude o Vasco tem que tomar diante de um cenário desse. Já que não dá para reverter a situação do jogo, não dá para reverter o cenário, o jogo já tá perdido, o mínimo que tem que acontecer é alguma mudança brusca numa nova direção, porque essa daqui, irmão, ficou muito feio. Mas ficou muito feio. Porque, além da goleada, a discrepância técnica dos dois times bizarra, e principalmente o que me incomoda é você ver um final de jogo onde você está tomando uma goleada e você não reage àquilo. Não é proporcional. A reação dos jogadores do Vasco não era uma reação proporcional. Era uma reação de quem estava perdendo de 1-0 do Criciúma, fora de casa. Era isso. E não é, né, irmão? É o Flamengo e Vasco, né? Uma crise do caralho e tal. Tinha um contexto. O Pedrinho falou com os jogadores. Eles sabem da importância do jogo. Até pro Pedrinho. Ridículo. Não dá para aceitar. E aí, torcedor, vocês concordam aí que o Rica disse? Eu concordo em número, gênero e grau do que ele falou aí. Hoje, como eu falei com vocês, vai ter treino. Se nesse treino todo mundo chegar lá como se nada tivesse acontecido, aí a gente pode ficar preocupado de vez, tá? Vamos ficar preocupados de vez nisso aí. Quero saber sua opinião aí sobre a fala do Rica Perrone. E como eu falei com vocês, o Zinho também, né, trouxe aí lá no programa dele, lá na ESPN, a participação dele, óbvio, sobre a situação do Vasco. Vamos escutar o que o Zinho também disse aí, repercutindo essa derrota diante do rival. Mas é duro, hein? Vai lá, você vai estrear contra o Flamengo no Maracanã com essa crise e esses problemas todos. E não pode reclamar do torcedor do Vasco que saiu antes de acabar o jogo, não. Você tá tomando... Você vai no estádio, você enche o estádio, a sua parte você vai lá. O torcedor do Vasco faz o que pode por esse time. Agora, as incompetências fora de campo e dentro de campo também, de elenco, é o torcedor que está sofrendo com isso. Eu estou falando do Vasco, né? Porque do outro lado, quando você tem tantas fragilidades, tantos problemas, acontece o que aconteceu. 6 e foi pouco.
Poderia ser um desastre ainda pior para o Vasco da Gama. E que foi? Que eu imagino como é que deve estar a cabeça dos atletas também, sofrendo, porque tomar de 6-1 não é fácil, não. A pressão fica em cima dos jogadores, a pressão maior é em cima dos jogadores. O treinador, ele tem a sua responsabilidade, mas fica até um pouco isento, porque ele chegou agora. Nem conhece o elenco, nem conhece o time. Concordo aí com o Zinho também, o ex-jogadorzinho, ex-atleta, comentarista lá na ESPN. Bom, cara, aí, quero saber a opinião de vocês. Vou estar de olho aí na aba de comentários o que vocês vão dizer, né? E vou pedir, né? Eu vou pedir aqui para você deixar seu like, compartilhar o link aí para os seus amigos vascaínos. E quem não é inscrito, se inscreva. Dá essa moral pra gente aí. Apesar de tudo aí, estamos sofrendo como vocês estão sofrendo aí do outro lado. E aí a gente ainda tem que trazer conteúdo, né? Buscar conteúdo para alimentar sempre vocês aí de informações do nosso Vascão. Esse vídeo aqui foi mais de uma repercussão diante da derrota, uma derrota que foi dolorosa, uma derrota que nós vascaínos, a torcida, tem que absorver e esquecer, né? Mas o time lá tem que absorver e lutar e brigar, fazer alguma coisa para que o restante do campeonato não possa ocorrer outro vexame como o de ontem, né? Então tá aí. 12 horas, espero vocês lá no Almoça Vasco, beleza? Deixa um comentário aí bastante pra gente, sua inscrição e seu like. Tamo junto aí, forte abraço, até mais.